Fala, gurizada, beleza? Hoje, estamos um metálicazinho aí. Hoje nós vamos tratar aí sobre a sequência do estudo do DNA. Nós vimos na aula passada sobre a estrutura do DNA e hoje vamos ver uma das funções do DNA, que é a replicação dele, ou seja, como ele se duplica para que ocorra lá as divisões celulares, tanto a mitose quanto a meiose, para a célula se dividir. Mitose e meiose, divisões celulares, que vocês aí que são do terceiro ano já estudaram isso aí lá no primeiro ano, já estudaram. Então a gente vai ver hoje a replicação do DNA, como que o DNA se duplica para formar novas células. Fiz o esqueminha no PowerPoint aí, então você acompanhe com calma aí, valeu? Espero que esteja dando para escutar aí a sonzeira, cara. Então, gurizada, a replicação do DNA é um processo de duplicação da molécula do DNA. Então, replicar significa duplicar, nele ocorre a separação das duas cadeias de nucleotídeos. Nós já vimos lá o que são lá os nucleotídeos, grupo fosfato, desoxirribose, base nitrogenada. Elas estão ligadas uma com as outras por pontes de hidrogênio, ligando uma fita com a outra. Então vai ocorrer a separação dessas duas cadeias aí e a formação de cadeias complementares. A replicação ocorre antes da divisão celular, durante a intérfase. Vocês já devem ter estudado lá no primeiro ano sobre as fases lá da mitose, da meiose, que tem a prófase, metáfase, anáfase, aquela coisa toda lá. Lá no primeiro ano. Então tem a intérfase, que é antes do DNA começar a se separar. Então antes dele se separar, ele precisa ser replicado, ele precisa ser copiado, para as células ficar depois lá com o mesmo DNA. Então nós temos aqui nesse esquema, as duas fitas do DNA em dupla hélice, e elas vão então ser separadas, essas fitas, essas pontes de hidrogênio vão ser quebradas, elas vão ser separadas para formar uma nova fita, uma fita complementar, para ele poder ser duplicado. Então, um detalhe importante é quando que ocorre a replicação do DNA, em que momento da célula, em que momento do ciclo celular, durante a intérfase. Até deixei em azulzinho aqui para ficar destacado. Vamos mudar aqui. Já vimos essa fotinho aqui lá na aula sobre o histórico, o resumo histórico do DNA. Falei desses carinhas, do Watson e do Crick. Então o modelo estrutural do DNA proposto por Watson e Crick, baseado lá na foto 51 da Rosalind Franklin, lembra dessa aula aí? Explica a duplicação dos genes. As duas cadeias do DNA, quando eu falo as duas cadeias, são as duas fitas do DNA, se separam e cada uma delas orienta a fabricação de uma metade complementar, chamada duplicação semi-conservativa. Como é a replicação, a duplicação do DNA? Ela é semi-conservativa. A gente vai ver que depois que cada uma das moléculas, após a sua duplicação, vai ficar com uma fita original e uma fita complementar, uma fita que foi copiada. A outra célula vai ficar com uma fita original e uma fita complementar, uma fita que foi copiada. É isso que quer dizer aqui semi-conservativa. Isso já foi proposto então aqui pelo Watson e pelo Crick. Vamos ver agora quais são os processos enzimáticos, ou seja, vão ter enzimas que vão atuar nessa separação e nesta cópia. Então, o processo de replicação da cópia do DNA inicia-se com a separação das duas fitas. A gente tem aqui as duas fitas, uma aqui, a outra aqui embaixo, e elas vão ser separadas. Essas pontes de hidrogênio elas vão ser quebradas. Inicia-se com a separação das duas fitas que formam a molécula de DNA por meio da ação de enzimas, como a helicosidase.
helicase. Então, ó, bem vermelho aqui, ó. A helicase, o que é a helicase? É a enzima, é a substância química, a proteína, a enzima, que vai fazer com que essas pontes de hidrogênio aqui sejam quebradas, sejam separadas, né? Isso ocorre em pontos em que existem sequências específicas de nucleotídeos. Vai ter uma parte do DNA, uma sequência de nucleotídeos, em que vai dizer, opa, começa aqui, aqui eu tenho que quebrar, aqui eu começo a separar. E esses pontos, então, são chamados aí de origens de replicação. Lembra disso aqui? C, ligação com G, A com T, citosina, guanina, adenina com timina. Que a citosina e a guanina é a ligação mais forte, porque ela é tripla. A adenina, timina, ligação mais fraca, porque é dupla. Vimos isso no DNA estrutural. Então, esta enzima que está representada aqui, ó, né, a helicase, ela vai começar então a separar. Ela vai começar a separar, geralmente, quase que sempre, né? Sempre há exceções, mas onde está a ligação adenina com timina, porque é uma ligação mais fraca. Ok? Então, o DNA começa o seu processo de replicação abrindo a sua fita, abrindo as duas fitas, separando-as, separando essas pontes de hidrogênio. Quem que faz isso? A enzima helicase. Aonde que ela faz isso? Nós chamados aí pontos aí de origens de replicação. Adenina com timina, que é a ligação mais fraca. Beleza? Vamos adiante. Então, à medida que as bases vão sendo expostas, ou seja, que a fita vai se abrindo, os nucleotídeos que estão soltos, né, porque os nucleotídeos que estão soltos, eles vão se unindo àqueles nucleotídeos lá que foram separados. Tá junto, separou, no meio tem nucleotídeos, eles vão se unindo, seguindo a regra de Chargaff. Adenina, timina, citosina e guanina. Tá? Então, ó, os nucleotídeos estão soltos, lá no DNA, existem nucleotídeos soltos. Essas fitas foram separadas, então, aqui, né, foram separadas lá no ponto aqui, né, de replicação, pela enzima helicase, e aí os nucleotídeos vão se unindo para formar uma nova fita, seguindo sempre a regra de Chargaff. Beleza? Bom, depois de separar esses nucleotídeos que estão soltos, eles têm que se aderirem, mas eles não vão se aderir por conta própria. Tem uma outra enzima, chamada então de DNA polimerase, que faz a união desses nucleotídeos, que vai fazer unir essas adeninas com timinas, essas adeninas e timinas com citosinas vão se unir lá com as guaninas. As que estão soltas vão se unir, que estavam lá na fita, para formar a fita complementar. Então existe a enzima chamada DNA polimerase, ou seja, vai formar polímeros, que são polímeros, sequências de nucleotídeos. Polímeros, né? Vários, né? Sequências de nucleotídeos. Então essa união após a separação vai ser feita pela DNA polimerase. Então nós já temos aqui as fitas que estão abertas, né? E aqui vai vir então, ó, seria a enzima DNA polimerase, a que vai unir os nucleotídeos. Né? Sempre, ó, DNA polimerase, sempre seguindo a regra de Chargaff, adenina, timina, citosina e guanina. Tá? Então a helicase é a que separa, a DNA polimerase é a que vai unir. Beleza? Cara, como que vai te pedir isso num exercício, né? Como que vai te pedir isso num exercício? Dessa maneira aqui, fiz um esquema para você. Eu coloquei esse traço aqui para separar, né? Então aqui nós temos o DNA antes da replicação e após essa linha preta aqui tem todo esse pedaço que é o DNA já duplicado, você está vendo que já está 2. Então, em azul aqui seriam as fitas de DNA formado lá pelo fósforo, pelo grupo fosfato e pela desoxirribose. E aqui, né, as letras são
as bases nitrogenadas, seguindo a regra de Chargaff. O professor, tu é chato, não para de falar nisso, é para você não esquecer, para você não errar nos seus trabalhos. Então, eu coloquei já no começo adenina e timina, que é a ligação mais fraca. Então, ó, adenina com timina, citosina com guanina, guanina, citosina, timina, adenina, seguindo a regra. Tá? Então, nós teríamos aqui uma molécula de DNA dupla fita, certo? O que vai acontecer? A enzima helicase, então, vai abrir essa fita. Tá? E aí vão se formar fitas complementares. Então, veja aqui, ó. Nessa fita aqui, ó, tá? Nessa primeira parte aqui, onde eu vou marcar aqui, ó, tá? É a parte lá de cima, a fita lá de cima, a original. Aqui de baixo, tá? A segunda parte da fita, lá de baixo. O que aconteceu? Aqui são as fitas complementares que se formaram, ó, que eu botei em vermelho aqui, ó. Então você vai receber isso aqui no seu exercício. Ah, a fita tem a sequência A, C, G, T, T, C, A, G. Quando o DNA faz a replicação, faça a replicação dessa fita. Tá aqui, ó. O A liga com T, o C liga com G, o G liga com C. Você vai fazer a complementação. Eu vou te dar uma fita e você faz o complemento. Eu vou te dar uma fita e você faz o complemento. Sempre seguindo a regra de Chargaff. Né? E lá, segundo o modelo do Watson e Crick, por que lá fala que o DNA faz uma replicação semi-conservativa? Imagina que essa aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, essa primeira fita aqui, vai ser uma célula e essa aqui vai ser a outra célula. Né? Nós tínhamos uma que viraram duas células. Por que é semi-conservativa? Porque cada uma das células fica com uma fita original e uma fita complementar, uma fita cópia. Ó, uma fita original e uma fita cópia para essa célula, a outra célula, uma fita original e uma fita cópia. Cada uma, então, vai ficar com uma original e uma cópia. Por isso que a duplicação do DNA é do tipo semi-conservativa. Conserva uma fita original e fica com uma fita complementar. Beleza? Então, tá bom. Agora aqui, uma animaçãozinha de todo esse processo da duplicação do DNA. Então nós temos aí o DNA em dupla fita, né, de forma helicoidal, com as suas bases nitrogenadas, todas ligadinhas. Olha só que coisa mais linda. Aí vai vir a enzima helicase abrindo, ó, a helicase separando essas pontes de hidrogênio. A helicase abriu as pontes de hidrogênio. Os nucleotídeos que estavam vagantes vão ser aí, formar uma nova fita pela enzima DNA polimerase agora. Olha, a polimerase está vindo e unindo esses nucleotídeos que estavam soltos. Então são duas enzimas, e aí vai ficar duas fitas complementares. Ó. Você tem agora uma fita original e uma fita cópia, uma fita original e uma fita cópia. Semi-conservativa. Eu vou colocar de novo. Então, ó, o DNA de uma célula em dupla hélice, com as suas bases ligadas, né, as adeninas e timinas, citosinas e guaninas. Aí vai vir então a enzima helicase. É aqui separa as bases. Separa. Vão existir nucleotídeos soltos ali no DNA e que vão ser unidos formando uma fita complementar pela enzima DNA polimerase. E aí nós vamos ter então o DNA duplicado. Depois vai se separar a célula nos processos de mitose. Cada célula vai ficar com uma fita original e uma fita cópia. Uma fita original e uma fita cópia. Conservação aí, né? DNA semi-conservativo. Semi-conservativo. Em que período que vai ocorrer isso? Durante a intérfase. Certo aí, galerinha? Essa aí foi uma aulinha mais curta, né? A gente viu aí então o processo de replicação do DNA, como que o DNA se copia
para que a célula depois possa se dividir e formar novas células, lá tanto na mitose quanto na meiose. Você precisa entender aí então o momento em que ocorre, né, na intérfase, as duas enzimas, para ela abrir, depois para ela fazer a fita complementar com aqueles nucleotídeos vagos lá que estão sobrando, né, vagando lá no DNA, a outra enzima que vai formar a fita complementar, e quando separa, então, cada célula vai ficar com um DNA que a gente chama aí de semiconservativo, uma fita original e uma fita cópia. Naquele slide lá que eu te disse como fazer o exercício, você vai receber uma fita com uma sequência de nucleotídeos, você simplesmente vai formar a fita complementar seguindo a regra de Chargaff. Valeu? Hoje eu fiz uma aulinha mais curta aí, olha só, você vai poder aí assistir a sua série aí depois aí, olhar a sua novela aí, né? Sei lá, novelas da tarde aí, a Usurpadora. Ainda dá Usurpadora? Não sei. Valeu, galera. Grande abraço para vocês. Vamos continuar o trabalho aqui.